Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 10 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp, questões do ano 2021. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 10 da Banca Sebrasp aborda aqui o tema tabela verdade. O que diz a nossa questão 10? Considere os conectivos lógicos usuais e assuma que as letras minúsculas representam proposições lógicas e que o símbolo do tio representa a negação. Considere também as três primeiras colunas de uma tabela verdade, que envolve as proposições P, Q e R, sejam as seguintes, né? Então, no caso aqui, ele me dá as três proposições e me dá todas as combinações, tá? Por que ficam aqui 8 linhas, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a questão pedisse o número de linhas da tabela verdade, como eu tenho três proposições simples, eu vou ter 8 linhas. Como que eu sei disso? Eu vou usar a seguinte equação, ó. N é igual a 2 elevado ao número de proposições simples. É importante aprender a fazer isso, porque a Banca Sebrasp ela cobra em suas questões também o número de linhas da tabela verdade. Então, vai ser 2 elevado à terceira, porque eu tenho aqui 1, 2, 3 proposições, vai dar 8 linhas. Então, eu tenho aqui 8 linhas na minha tabela verdade. Com base nas informações apresentadas, julgue o item seguinte. Agora sim vem a nossa pergunta. A última coluna da tabela verdade relacionada à expressão. Então, ele está me dando aqui uma proposição composta que a gente precisa fazer toda a tabela verdade para poder descobrir qual é a última coluna, né? Apresenta valores V ou F na seguinte sequência de cima para baixo. Então, ele está dizendo que a última coluna vai apresentar esses valores. Como que a gente vai fazer a nossa resolução? Aqui nós temos que ter alguns pré-requisitos atendidos. Quais são os pré-requisitos para resolver essa questão de forma tranquila? Saber a tabela verdade de uma proposição condicional, saber a tabela verdade de uma proposição do tipo de junção, no caso um se então e um ou, e saber a ordem de precedência dos conectivos. O que vem a ser essa ordem de precedência? É qual conectivo eu vou fazer primeiro. É parecido, muito parecido com a parte de matemática mesmo. Imagina que você tem aí 2 vezes 5 mais 1. Quem que você faz primeiro aqui? Nesse caso, você faz 2 vezes 5, 10 e soma com 1. Encontra 11. Você não vai fazer 2 vezes 6, tá? Isso aqui seria errado. Nos conectivos, tem uma lógica também. Primeiro, a gente vai fazer aqui, ó. Nesse caso, primeiro a gente vai fazer o que está dentro do parênteses, que é esse condicional. Essa setinha aqui, ela indica um se então, uma proposição do tipo condicional. E esse Vzinho indica um ou. Então, monta a tabela verdade dessas duas proposições compostas e depois a gente continua aqui a nossa proposição. Aqui eu vou fazer primeiro se P, então Q, e depois eu vou pegar esse resultado que eu vou encontrar aqui, esse resultado, e vou fazer se P, então Q, dentro de um parênteses, né, vou ter o valor lógico dele, ou R, certo? Primeiro eu vou fazer o condicional. Então, montando a tabela verdade de uma proposição condicional genérica, e é importante você saber montar essa tabela verdade, treina ela como se você treinasse uma tabuada. Coloca lá, repete e vê qual é o fator que você pode utilizar para adiantar o processo. Eu vou mostrar que em cada uma tabela verdade dessa, cada uma dessas tabelas verdade que nós temos para resolver a questão, existe um truque. Existe um truque não, na verdade existe um indicador para você não esquecer. Proposição P e proposição Q, vou fazer aqui primeiro o condicional para poder a gente resolver a questão, tá? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. São as combinações. Se eu tenho duas proposições, eu tenho 4 linhas. 1, 2, 3, 4, porque eu teria 2 ao quadrado, 4 linhas na tabela verdade. Agora eu vou colocar os valores lógicos. Por onde eu começo? Começo por esse. Toda vez que eu tenho um condicional, eu começo pelo verdadeiro e falso. Coloco o valor lógico da proposição aqui, ó, no caso eu coloco falso, e o restante dos casos serão verdadeiros. Aí, usando esse argumento aqui que eu marquei, certo? A gente vai fazer aqui a nossa condicional. Como eu quero fazer entre P e Q, eu vou procurar nessa tabela, onde eu tenho verdadeiro e falso. Eu tenho aqui e aqui. E nenhum outro ponto eu tenho. Então, eu só tenho esses dois que vão dar o resultado lógico falso. Então, aqui eu vou colocar falso, falso, e todos os outros eu posso colocar o resultado lógico verdadeiro, sem nenhum medo. Agora eu vou trabalhar com o ou. Então, antes de fazer o ou, eu vou fazer a tabela verdade do ou e vou observar o que eu tenho de importante. Então, eu vou ter P ou Q e qual é a minha base, qual é a minha orientação.
No caso, a minha orientação para fazer o ou vai ser quando eu tenho falso, falso. Falso com falso, gera para nós aqui um resultado lógico falso. Então, eu vou vir aqui e vou colocar falso e no restante das opções, verdadeiro. Significa o quê? Que se tiver os dois verdadeiros, né, as duas proposições ou uma delas, eu vou ter o resultado lógico verdadeiro. Eu só vou ter falso mesmo quando ambas as proposições simples que compõem a proposição composta do tipo de junção, que é o nosso ou, forem falsas. Então, isso que eu vou procurar. Então, eu vou fazer essa busca aqui, né, essa varredura. Agora, eu vou estar trabalhando aqui com P e com R, no caso. Aliás, com P, se P, então Q e o R. Vou trabalhar com esses dois. Então, eu vou procurar onde eu tenho nessas proposições falso e falso. Tá? Eu só tenho duas opções de falso aqui. Só tenho duas opções de falso. E aqui eu só tenho essa opção de falso. Tá? Eu só tenho essa opção que é falso. Então, quando eu fizer aqui o meu ou, esse resultado aqui é falso e todos os outros vão ser verdadeiros. Todos os demais serão verdadeiros. Essa é a minha observação. Aqui é falso e aqui é falso. Então, quando eu fizer um ou entre essas proposições, porque essa daqui eu vou estar fazendo um ou com o meu R. E o meu R aqui também é falso. Então, eu vou ficar com falso ou falso. O resultado lógico disso aqui, falso. Os demais todos são verdadeiros. Agora, olhando para a sequência que ele me fornece aqui, ó, note que ele me coloca 3 falsos aqui. E eu não tenho isso. Então, esse item é um item que está errado. Então, nesse caso, como a banca Sebrasp ela gosta de cobrar a parte de tabela verdade, o aconselhado é que você aprenda todas as tabelas verdades, aprenda a ordem de precedência dos conectivos e aí você está apto realmente para fazer qualquer questão que ela cobre a parte de tabela verdade. Espero que você tenha compreendido toda a resolução, não tenha ficado dúvidas. Não esquece de dar o like no vídeo, compartilhar com quem estiver estudando para concurso da banca Sebrasp e também com quem estiver estudando para outros concursos que está cobrando raciocínio lógico, que tem lá a tabela verdade. E te vejo na questão 11.